Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe uma atividade para vocês, que é uma atividade para a gente trabalhar a inicialização das regras gramaticais, né? Então a gente vai trabalhar os substantivos, os verbos e os adjetivos. Então a gente começa explicando para a criança que os substantivos é aquele que a gente dá o nome, a gente tem o substantivo próprio e comum, os verbos é o que dá ação e os adjetivos é o que dá características aos substantivos, né? Então aqui são várias fichas que a gente trouxe de verbos, substantivos e adjetivos, e ele vai separar, né? Então, aí é um processo, né? Então, na hora de você trabalhar, por exemplo, aqui no verbo, você vai perguntar, ele está fazendo alguma coisa? O que ele está fazendo? Chorando, vem do verbo chorar. Então, se ele está fazendo alguma coisa, está tendo alguma ação, é o verbo. O substantivo é quando a gente dá nome à árvore, o menino, a boneca. Então, quando a gente se refere a algo ou alguma coisa, esse é o substantivo. E quando a gente coloca alguma característica, pode ser uma característica boa ou não, a gente fala do adjetivo, né? Então, depois dele ter separado os substantivos, verbos e adjetivo, você também pode trabalhar a questão do processo criativo. Então, por exemplo, depois deles terem separado, você pode pegar algumas cartas e pedir para que ele elabore frases. Então, você vai trabalhar o processo criativo dessa criança juntamente com as regras gramaticais. Então, por exemplo, um substantivo, um verbo e um adjetivo. Aí, o que a gente pode pedir? Será que a gente consegue montar uma frase com esse substantivo, esse verbo e esse adjetivo? Então, a gente tem menino, comer e gostoso. O que será que a gente pode montar aqui com esse substantivo, adjetivo e verbo? Vamos pensar, ó. Então, o menino comer, mas a gente faz assim? A gente fala comer? Não, aí você já vai trabalhar a conjugação dos verbos, né? Então, a gente não fala comer. O que a gente fala? O menino come ou comeu o quê? Um biscoito gostoso. Então, vamos montar essa frase? Aí você vai pedir aqui, você já vai trabalhar, né? Ó, letra maiúscula, o menino come ou comeu o biscoito gostoso, né? E aí você vai pedir para ele encontrar aí. Deixa eu pôr mais para baixo. O biscoito gostoso. Cadê o verbo? Cadê o substantivo? Então, olha lá. Substantivo, verbo, adjetivo.